Meus amigos, tá um batuque que eu espero que isso não atrapalhe muito o áudio do vídeo. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Domingão de semana 3, que tiveram jogos surpreendentes, muito jogo legal e o Sunday Night Football. Roda a vinheta, Gretão. Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Como eu falei já, esses vídeos aqui sobre a rodada de domingo vão ser um pouquinho diferentes. A gente vai passar por todos os jogos, destacando apenas alguns deles, né? Queria começar com Patriots e Ravens. Esquece que eu torço pros Patriots, e até porque é bem simples, os Patriots não tem time pra ganhar dos Ravens, cara. Em um certo momento parecia competitivo, mas os Ravens estão jogando muita bola. No começo, a falta do Ronnie Stanley pesou na linha ofensiva, e o único destaque positivo dos Patriots nesse jogo foi Devante Parker. Devante Parker, o veterano wide receiver que veio lá de Miami, finalmente fez um jogo, e fez um jogaço. Um jogaço! O cara jogou muito. Então, o Lamar Jackson estava sendo pressionado, a defesa dos Patriots estava jogando bem, principalmente no começo ali. Só que aí, o ataque tendo problemas, a defesa fica muito tempo em campo e Lamar Jackson, cara, ele tá conseguindo conectar passes. O passe para touchdown pro Devin Duvernay foi absurdo. Aí o Devin Duvernay retornando bem, porque ele também é um baita retornador. Aí Mac Jones faz uma interceptação, faz duas, faz três e destrói o jogo, que até tava competitivo. Mérito demais pro Baltimore Ravens, que tá jogando muita bola. Tem problemas, tem coisa pra ajustar, mas é um timaço. E é um time que eu tô muito curioso pra ver realmente como é que vai ser. Vitória dos Ravens aí. Bills e Dolphins, né? Era o jogo que eu mais tava esperando. Esperando muito, porque os Dolphins, na semana passada, virando contra os Ravens, se elevaram de patamar muito. E eu queria ver como é que seria esse duelo de divisão. E foi vitória dos Dolphins. Os Dolphins são o único time da AFC 3-0, cara. É simples assim. Ganharam do melhor time da liga, que é o Buffalo Bills, e isso não tem muita discussão. Pelo menos até agora, porque agora alguém superou, né? Mas se a gente for ver, 21-19, foi um jogo muito pegado. O Josh Allen fez o recorde dele de passes completos com 42, mas também teve alguns errinhos do Josh Allen. A secundária dos Bills estava toda lesionada, um monte de gente fora, não só a secundária, mas a defesa mesmo, né? Então a gente viu o Ed Oliver fora, Phillips fora, o Jordan Phillips e tudo mais. Os Bills estavam melhores ofensivamente, mas os Dolphins estavam conseguindo produzir mais. Aí teve uma lesão do Tua, que inclusive a NFL tá investigando, cara, porque parece ter sido uma concussão. Ele levantou grog. Todo mundo falou, cara, não tem a menor chance do Tua voltar pra esse jogo. E voltou. Então a NFL tá investigando se teve algum problema aí. Eu acredito que não, cara. O protocolo da NFL de concussão, ele é bem rígido e teoricamente imparcial, né? E foi um jogo muito bizarro. Teve um fake spike do Bills no final do segundo tempo, que parecia, do segundo quarto, né? Parecia intencional, mas não foi. Foi porque deu problema no spike, e aí o Josh Allen fez o passe pro Stephon Diggs, 3 pontos a menos, que custaram bastante lá no final. A defesa dos Dolphins dando muito trabalho pro Allen. A defesa dos Bills conseguindo anular o Waddle e o Hill por um bom tempo, até o quarto período, em que o Waddle faz uma recepção incrível e começa a aparecer mais. A diferença de first downs dos Bills estava muito maior que a dos Dolphins e o placar não refletia isso. O Josh Allen ficando revoltadíssimo até que chega no final ali. Tem um safety dos Dolphins, né, pra ficar 2 pontos de diferença, e aí os Dolphins vencem, porque na última campanha, passe pro Isaiah McKenzie, ele não consegue sair de campo pra parar o relógio. Fim de jogo, vitória dos Dolphins. Tua Tagovailoa cuidando do Josh Allen ali, né, dando apoio, consolo pra ele e tudo mais. Uma doideira, cara, uma doideira o que a gente tá vendo na NFL, é loucura. Lions e Vikings, os Vikings ganharam, mas cara, os Lions estão jogando bola, viu? E isso é interessante demais de ver. Então eu pensei em uma boa parte do jogo, inclusive, que ia dar Lions, cara, porque os Lions estavam jogando muito bem. Esse não é um Lions saco de pancada, não é à toa que o jogo foi só 28-24, mas o Mattison correndo bem com a bola, Vikings virando no último minuto, jogaço. Eagles e Commanders, os Eagles estão 3-0. Não tem o que falar, cara, os Eagles estão jogando muita bola também. Era um jogo de lei do ex, né? Então, Carson Wentz enfrentando seu antigo time e tudo mais. Mas aqui eu queria destacar Jalen Hurts, 3 passes para touchdown no primeiro tempo. Devonta Smith, conexões impecáveis até em quarta descida e tudo mais. Teve safety também. E aí, uma vitória gigantesca do Eagles em cima do Commanders. E, cara, estão sendo vitórias que os Eagles estão colocando que tá mostrando que é um timaço. 24-8, sendo 24 pontos só no segundo tempo, cara.
Doideira, doideira, os Eagles estão 3-0. Raiders e Titans 0-2 contra 0-2, e é um 0-2 contra 0-2 triste assim, né? Porque são dois times de playoff, dois times bons e tudo mais. 24-22 para os Titans, os Raiders estão 0-3. E aí aqui, cara, Derrick Henry correndo bem demais com a bola, fazendo boas jogadas. 3-3 na red zone para os Titans, contra uma interceptação na red zone para o Derek Carr. Então o que acontece? Na red zone os Titans estavam muito melhor, estavam conseguindo pontuar sempre, Derrick Henry correndo bem com a bola, o Raiders com Mac Hollins conseguiu produzir, mas dessa vez não foi suficiente. Vitória dos Titans. Panthers e Saints. Cara, esse jogo também é interessante demais, Panthers e Saints, por quê? A gente vê que são dois times com muitos problemas, né? James Winston com problema de lesões, o Baker Mayfield não é o Baker Mayfield, que uma época a gente já viu um potencial muito legal dele. No fim das contas foi uma vitória bem, eu não diria tranquila, porque teve seus requintes ali de dificuldade, mas os Panthers ganharam com certa tranquilidade, né? Os Panthers, principalmente ofensivamente, jogaram melhor do que nas duas primeiras semanas. Os Saints errando muito com Will Lutz, que já foi um dos melhores kickers da NFL. Ele teve field goal bloqueado, ele teve erro de field goal também. E um destaque aqui pro touchdown absurdo do Laviska Shenault para os Panthers, que foi muito importante nessa partida para deixar o Panthers na frente. Colts e Chiefs, uma das grandes surpresas da rodada. E a torcida dos Colts fala, não, os Chiefs são fregueses, o Patrick Mahomes não ganha em casa, não sei o que. Cara, esse Colts é um time ruim nessa temporada, nas duas primeiras semanas, e esse Chiefs é um time que é meio indestrutível, assim, mas não foi o que aconteceu aqui. Então uma coisa, o Harrison Butker, kicker dos Chiefs, tá fazendo uma falta tão grande, cara, tão grande, que isso foi muito pesado nesse jogo. E lembrando que os Colts estavam sem o Shaq Leonard também, um excelente middle linebacker, né? Então, Colts dando trabalho pro Mahomes, o Mahomes tendo problema pra ir atrás. Por causa da falta do Harrison Butker, os Chiefs foram para um fake field goal horrível, perderam field goal, os Colts viram o jogo faltando 24 segundos, o Mahomes é interceptado na última campanha e não consegue ganhar o jogo. Cara, que doideira, que doideira. Os Chiefs 2-1, os Colts 1-2 depois dessa vitória. Bengals e Jets. Bom, esse era um jogo pros Bengals, cara, deixarem claro que eles são os Bengals, que eles são um time que foram pro Super Bowl e tudo mais. E foi um bom jogo dos Bengals, ganharam com certa tranquilidade, 27-12, mas ainda a gente vê problemas, a gente ainda vê o Burrow segurando demais a bola e tudo mais. A questão é que os Jets, limitados do jeito que a gente imagina, coisas incríveis como aconteceu contra os Browns, a gente não vai ver sempre. O que eu acho que tem que acontecer com os Jets é voltar o Zach Wilson ter hora de voo, ter experiência, e é isso aí. Joe Flacco realmente é um problema, e não rolou vitória para os Bengals. Texans e Bears. Cara, foi um bom jogo Texans e Bears. E por que foi um bom jogo? Cara, porque são duas equipes com problemas, a gente sabe disso. São duas das piores equipes da liga, a gente sabe disso. Mas a gente vê os Bears agora com 2-1, os Texans 0-2-1, com duas derrotas e um empate. Vitória dos Bears por 23-20, o jogo tava empatado, poderia ir pra prorrogação. Cairão fez o chute da vitória e ganhou o jogo. Cara, o Justin Fields jogou muito mal. É importante falar isso, assim como eu falei do Mac Jones, que jogou muito mal. O Justin Fields jogou mal e o jogo dos Bears foi muito no corrido e Khalil Herbert voando. Foi muito bem. Os Texans fizeram um fake punch, que foi bem sucedido, que é bem bacana. A questão é que hoje, o Davis Mills, quarterback dos Texans, é um quarterback melhor do que o Justin Fields. O teto é muito mais baixo, sabemos disso, mas ele é um quarterback melhor. Então o Fields teve duas interceptações péssimas, o Roquan Smith garantiu a vitória aí fazendo a interceptação, Cairo Santos com o field goal da vitória muito importante para os Bears. Jogos da segunda janela tivemos 4, começando com Chargers e Jaguars, quase inexplicável, mas tem explicação. Então os Jaguars ganharam dos Chargers por 38-10, uma amassada, e teve um ponto muito importante. Trevor Lawrence, ele chegou, velho, ele chegou. Tem até uma estatística que coloca que o Trevor Lawrence e o Peyton Manning tiveram um começo muito parecido, 9 derrotas seguidas fora de casa, até ganhar o primeiro jogo fora de casa contra os Chargers na semana 3, os dois, o que é realmente muito maluco. Mas, em geral, cara, jogaço dos Jaguars, e por parte dos Chargers, defensivamente com problemas, até o Joey Bosa saiu meio machucado e tudo mais, e o Justin Herbert não devia estar jogando. Ele claramente ainda estava com problemas na costela, ele forçou jogar, jogou mal pra caramba, teve um passe ou dois ali que foram incríveis, mas em geral ele jogou muito mal, e uma vitória incrível dos Jaguars, cara, que o Doug Peterson elevou essa franquia um pouquinho, cara. A gente tem que ficar de olho nesses Jaguars porque é muito interessante. Packers e Buccaneers, o jogo que a gente passou lá na Rede TV, e um bom jogo. Cara, primeiro,
7 MVPs em campo, né? Ou seja, 7 títulos de MVP, 4 pro Rodgers e 3 pro Brady. Muitas lesões, os Bucks sem recebedores, sem Mike Evans, sem Chris Godwin, sem Julio Jones, teve que confiar muito no Russell Gage. Os Packers sem o Davante Adams, a gente sabe disso, mas mais do que isso, né? Com problemas de lesão também, Christian Watson fora, Sammy Watkins fora na injury reserve, mas os Packers mostraram, principalmente no começo, que são um time melhor nesse momento, porque defensivamente foram melhores, mas mais do que isso, o ataque conseguia produzir um pouquinho mais. Aí o jogo teve uma barriga no segundo e terceiro período, e no quarto período, última campanha, o Brady consegue fazer o touchdown, que com a conversão poderia dar um empate, mas não consegue completar a conversão de 2 pontos. Vitória dos Packers 2-1, os Bucks também 2-1 nesse momento, porque os Packers perderam contra os Vikings na semana 1. Falcons e Seahawks, um jogo parelho, e a gente sabia que seria um jogo parelho, porque são 2 times com problemas também. Mas aí o fiel da balança nesse jogo foi Cordarrelle Patterson, cara. Esse cara joga muito, cara. É bizarro quanto Cordarrelle Patterson joga bola. E com isso, vitória dos Falcons em cima dos Seahawks, num jogo que foi disputado também 27-23, os Falcons 1-2, os Seahawks também 1-2. Cardinals e Rams, o último jogo antes do Sunday Night Football, cara, os Rams são um time melhor, os Cardinals têm problemas, dificuldade enorme sem o DeAndre Hopkins, isso ficou muito claro, e uma vitória que expõe alguns probleminhas dos Rams, mas ainda mostram que eles são um bom time e que tá tudo bem. Tá tudo certo com os Los Angeles Rams e eles provavelmente aparecem quando mais precisa. Vamos ver os jogos mais difíceis aí, 20-12, lembrando que jogos como esse são sempre bem complicados. E por fim, o Sunday Night Football, que foi o jogo mais chato do planeta Terra, cara. Eu torço pra um novo fã de NFL não escolher esse jogo pra ver, porque esse jogo foi muito chato. Então, 49ers e Broncos com vitória dos Broncos por 11-10. Ele começou legal, mas aí depois a defesa dos Broncos apareceu muito. Teve safety que o Garoppolo pisou fora, uma doideira. Vitória dos Broncos que estão 2-1, os 49ers 1-2 depois da derrota. Vitória dos Broncos 11-10, que doideira. Meus amigos, é isso. Deixa o gostei, se inscreve, Golinho Esporte 100K. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês. Fui.